Lembrando. Vamos lá? Com relação à automação, então, a gente tem que tomar cuidado com o processo. Porque, na verdade, para você automatizar qualquer coisa, não só em marketing, mas qualquer coisa, você tem que ter um processo muito claro. As pessoas têm falado muito dos chatbots, dos robôs de atendimento. Ideia fantástica, mas para você implementar um chatbot, você tem que ter um processo. Porque o robô ele só obedece ordens, ele não pensa. Então você já tem que ter um processo bem mastigadinho de como ele vai funcionar. É a mesma coisa em automação. Então a gente vai ter que pensar e cumprir todas essas etapas para a gente começar a ter benefícios. Como dica de ferramenta, eu sugiro aqui o RD Station. Sei que eu já estou mostrando ele em várias etapas para vocês, mas o RD Station é um software de automação de marketing. A essência dele é a automação de marketing. Ele tem as landing pages, porque ajuda na captura. Ele tem as segmentações, porque te permite encontrar diferentes leads. Ele tem até umas ferramentas de divulgação no Facebook para SEO, mas o foco, de fato, dele é automatizar o relacionamento com os seus leads, com os seus clientes. Aqui é o exemplo de um fluxo de automação. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês pode ser feito manualmente. Eu falei lá, monta uma planilhinha de Excel e manda um e-mail pelo MailChimp de graça, vai? Dá para fazer isso. Agora, também dá para fazer isso de maneira automática. Num projeto como aquele do Sebrae, se relacionando com 25 mil clientes diferentes, a gente precisa automatizar. É uma necessidade, né? Se a gente não criar formas de automatizar, como é que eu falo com 25 mil pessoas? Tem que falar com 1.000 por dia, né? No mês. Agora, com a ferramenta de automação, eu falo 2 vezes por mês com 25 mil pessoas. Às vezes até mais do que 2 vezes. Então, a automação te dá escala. Ah, não, mas eu estou num segmento que eu tenho muito poucos clientes. Aí você não precisa fazer automação, pô. Conversa com cada um, né? Então, a automação é para escala, para quantidade. Então, aqui o exemplo do fluxo, né? O cliente acessa a landing page da sua campanha, se cadastra lá em troca do e-book que você fez de controle de estoque. Aí, automaticamente, 1 hora depois, ele recebe um e-mail de boas-vindas. Você consegue configurar na ferramenta quando que você quer mandar. Depois de 1 semana, esse cara recebe um texto sobre prazo médio de recebimento. Isso aqui é na área de finanças, né? Aí você coloca uma regra que para todo mundo que abrir esse e-mail do texto sobre prazo médio de recebimento, 1 semana depois você manda uma página de um e-book. Um e-book sobre gestão de finanças. Para o cara fazer download do e-book. Para todo mundo que abrir esse e-book, e ao mesmo tempo para a galera que não abriu esse texto, você manda um e-mail com um link para um texto sobre como elaborar um orçamento. Percebam, gente, que às vezes no seu fluxo não precisa nem ser conteúdo que você fez. Pode ser que tivesse uma excelente matéria na pequenas empresas, grandes negócios. Manda o cara para lá. Então, às vezes na jornada de conteúdo, você nem precisa produzir. A gente normalmente produz no topo do funil, mas não precisa também não. Tem muito material pronto. Você pode pegar um vídeo do YouTube muito legal que você encontrou, fazer uma landing page pro cara. Assista agora essa entrevista com o Jorge Paulo Lemann. O cara clica, você manda ele pro YouTube. Pronto, pegou os dados dele, né? A ferramenta permite você fazer isso. E aí lá depois você agenda e convida todo mundo para um webinar. O webinar é aquele seminário online, né? Você faz uma gravação, captura a imagem da tela e apresenta, fala lá sobre as técnicas de fluxo de caixa, etc, etc. Então o fluxo de automação é isso, é você prever, as pessoas chamam isso aqui às vezes de régua de relacionamento. É você prever quais são as interações de conteúdo que você vai fazer com aquele cliente. E você já consegue configurar todas essas etapas, todas as interações que ele vai ter. Então, indo lá para a ferramenta, tem uma parte de automação de marketing, né? Queria pegar uma mais, eu não sei se eu vou acertar, mas eu queria pegar uma mais complexa para vocês verem. Vou abrir umas duas aqui, vamos ver. Ah, não, aqui ele não vai mostrar o... Esse aqui. É aqui, ó. Olha que legal. Você vai criando as ações e vai adicionando etapas. A ação pode ser disparar um e-mail, agendar um horário. Aqui acho que vai ter só envio de e-mail. Mas, ó, esperar 7 dias, manda tal coisa. Espera 7 dias, manda tal coisa. Mas pode ser qualquer coisa. WhatsApp. No WhatsApp, não. Dá para ser SMS.
Não dá para ser automático, né? A ferramenta não faz, porque o WhatsApp não tem integração oficial, né? É. Então aqui é e-mail e SMS também. Então essas regrinhas, gente, de configuração, elas são bem flexíveis. Eu fico com medo às vezes de arrastar, mas eu não sei porque não foi eu que fiz, né? Daí, sei lá. Alguém pode falar, peraí, mas não era aqui e tal. E aqui é bem chato porque tem um monte de gente envolvida nessa segmentação, né? Então se eu mexer aqui, atrapalha bastante gente. Não só a gente lá na agência, mas os clientes finais lá. Então você consegue ir montando. Esse aqui é como se fosse aquele mesmo fluxo, é a carinha que ele fica, que esse fluxo aqui fica quando você traz para dentro da ferramenta. E mesmo que você use outras ferramentas, acho que não chama fluxo de automação, mas vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui é o do Mautic. Então você vê, muda um pouquinho a carinha, mas é a mesma ideia. Aqui é outra ferramenta. É essa que eu estou falando que é gratuita. Isto. Então, é gratuita com ressalvas. Oi? Nessa fase que você mostrou agora, esse dash ainda é gratuito? Do Mautic? Não, Não é. O RD não é gratuito. nenhuma fase? Nenhuma, nada. Só tem teste de uso. Tem? Nem sabia. Achei que nem teste os caras faziam. Tá vendo? É a mesma lógica. Ó. No Mautic ele é um pouco mais curvo, né? Você pode fazer... Porque o que acontece? Aquele fluxo que a gente viu, gente, é um fluxo sem repescagem, ó. É uma coisa depois da outra. Mas com o tempo você pode configurar umas repescagens. Lembra que eu falei? Vai que o cara não abriu esse e-mail e nem esse. Aí você manda um e-mail de tipo... Eita fé. Aí você manda um e-mail para ele de tipo, pô, você não abre mais meu e-mail? O que aconteceu? Você tá bravo comigo, né? Então você consegue ir criando... As regras são infinitas, gente. A gente tenta não criar fluxos muito grandes, porque depois é difícil de você descobrir o que você fez. Então o fluxo tem que ser bem planejadinho. Mas assim, em efeito teórico, daria para criar um fluxo para os próximos 10 anos de tudo que você queria interagir. Se o processo for muito longo, você pode separando em etapas menores, né? Divide. Pode, e aí, super. E aí fica mais fácil. Eu vou falar para vocês um pouco essas regrinhas que eu falo de experiência. Assim, normalmente os nossos fluxos têm entre 2 e 3 meses. Quando termina os 3 meses, a gente volta para planejar. Porque muda muita coisa. Tem muito aprendizado que você tem quando um fluxo desse é complexo. Inclusive, aqui na ferramenta, a gente consegue ver os resultados. Não sei se vocês notaram aqui, mas ó, que aqui são as mais recentes. Eu gosto de pegar uns números grandes aqui, mas aqui... Pô, não achei nenhuma ativa. Mas sei lá, aqui, ó. Essa landing page entraram 4.250 leads e ainda tem 45 leads ativos nela. Os leads ativos, eles estão esperando a próxima etapa. Esperando a próxima intersecção dessas aqui, né? Para cumprir toda a etapa da automação. A ideia é que ao longo do tempo vire tudo zero, né? Que você consiga concluir e finalizar todas as interações que você planejou. É que aqui a gente fez muito. O que faz ele não ser ativo? É quando ele se descadastra? Não, ele pode... se ele se descadastrar, ele já fica desativo. Mas às vezes é ele ter cumprido até o final, ele desativa. E não tem mais nada no perfil dele para enviar. Isso, exatamente. Porque aqui ele mostra que tem lead ativo, só para você não deletar. Sabe? Tipo assim, calma aí que falta 45 caras. Essa aqui, ó, era provavelmente muito curta. Ó, foi criada em 11 de janeiro e já acabou. Porque a gente faz às vezes, vamos até ver, ela deve ser uma jornada de uma etapa, se duvidar. Olha lá, ó. É só isso, ó. Todo mundo que converter nessa landing page espera 0 dias, 0 horas e 0 minutos e manda um e-mail. Então, é nada, é só para mandar um e-mail, né? Então, às vezes a gente faz uma super complexa, às vezes a gente faz uma que é super simples. Tem os dois cenários. Eu vou falar das ferramentas aqui, uma por uma. Até o rapaz, o Murilo lá perguntou sobre o Lead Lovers, o Mautic, que a gente vai falar delas também. Outro ponto super, ultra, mega, max importante, gente.
Eu estou o tempo todo falando para vocês, puxa, a gente tem 4 etapas diferentes, então a gente tem a etapa de awareness, reconhecimento do problema, consideração das soluções, a compra. Só que é o seguinte, como que eu sei que um consumidor, um lead desse, está pronto para comprar? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Aquele cara que entrou hoje ali, o Álvaro, eu não sei nada dele ainda, ele está lá naquela primeira fase. Mas a outra tia que a gente achou lá, ela já interagiu um monte. Mas ao mesmo tempo, será que só o fato dela ter aberto o e-mail significa que ela está pronta para comprar? Não necessariamente. Então a nossa ideia é que o seu fluxo de automação caminhe por todas as etapas do funil. Aprendizado, reconhecimento, consideração e decisão. E que ao mesmo tempo você tenha passos na sua jornada que são decisivos. Por quê? São passos que mudam a pessoa de etapa do funil. Pensa o seguinte, você está lá no aprendizado e descoberta, você está fazendo conteúdo genérico para aquele caso do pet shop lá, sobre gestão de estoques. Só que é o seguinte, essa empresa distribuidora de medicamentos, ela quer vender os medicamentos para o cara. Então eu posso considerar que a minha etapa da jornada, que vai mudar esse cara de funil, vai ser quando ele me disser quanto ele gasta por mês em compra de insumos. E aí eu vou colocar essa pergunta lá no meu passo 4. Então eu vou mandar o meu e-book para ele, depois eu vou mandar um link de um artigo, depois uma pesquisa interessante que saiu. O 4º e-mail vai ser um conteúdo fera, mas eu vou perguntar para ele, quanto que você gasta por insumos por mês? Se esse cara me responder essa pergunta, eu considero que ele já está começando a reconhecer o problema. Então você cria, e aí é diferente para cada caso, mas você cria uma lógica, ou o que a gente chama um gatilho, para jogar o cara para a próxima etapa. Aí depois que você sabe quanto o cara gasta por mês, você vai mandar alguns conteúdos para ele mais direcionados agora para a venda de medicamentos. Aí quando chegar lá na consideração da solução, você vai perguntar para ele, por exemplo, se ele está pronto para fazer uma compra nos próximos 7 dias. Se o cara responder que sim, você joga ele para a próxima jornada. Inclusive o RD Station tem uma ferramenta que ele faz o seguinte, manda um e-mail para o vendedor. Então você consegue automatizar esse processo para saber que a hora que o cara falar estou pronto para comprar nos próximos 7 dias, esse e-mail vai para a caixa do vendedor. E antes disso, o vendedor não vai ficar recebendo um monte de e-mail. Porque o cara ainda está aqui, ó, navegando na sua jornada. Então eu não sei se está ficando claro, mas é como se você estivesse semeando o campo, né? Você está ali dando comida para o seu Tamagotchi ali, ele está crescendo, né? E ele está... Voltei muito no tempo. Parece que voltou para a moda esses tempos, vocês viram? Olha lá, ó, isso aí, cara. Eu acho que parece que voltou para a moda esse negócio aí, viu? Eu vi lá uns caras vendendo Tamagotchi em 2018. Bom, de qualquer forma, a ideia principal é você vai alimentando o seu cliente. E aí você dá caminhos no fundo do funil para esse cara virar negócio. Mas você não fica cutucando o cara errado. Esse é o principal objetivo, mandar o conteúdo certo na hora certa e ter gatilhos para identificar que o consumidor está mais pronto ou não pronto ainda para comprar também. Sei lá, vai que o cara fala, não estou pronto para comprar nos próximos 7 dias. Continua mandando conteúdo para ele. Aí manda um cupom de desconto, né? Se o cara não estiver pronto para comprar. Eu sei que você não está pronto para comprar, mas e se você tiver um cupomzinho, será que não? Pode usar isso também. E aí a gente tem metodologias que ajudam pra caramba a fazer esse processo de automação, gente. Então, eu separei as duas principais, mas tem mais metodologias também. As duas principais são lead scoring e lead tracking. De novo com esses nomes gringos, né? Apesar do nome lead alguma coisa, são bem diferentes. O lead scoring, score é ponto, pontuação. Lead scoring é pontuação do lead. Então imagina que você pode configurar, aqui são prints do RD Station, tá? Você pode configurar de acordo com os campos, sei lá, aqui tem o cargo, diretor, cargo, analista, poderia ter cargo, estagiário. Segmento, tecnologia. Segmento, saúde. Tamanho da empresa, 25 funcionários. Tamanho da empresa, de 200 a 1.000 funcionários.
E aí você pode designar pontos de acordo com cada cargo. Por exemplo. Oi? Você dá um peso. Então, conversar com um diretor vale mais do que conversar com um analista. Você dá mais ponto pelo cara ser diretor. Só que, ao mesmo tempo, uma empresa de 25 pessoas talvez tenha menos potencial que uma empresa de 200 a 1.000 pessoas. Então, você dá mais peso para a quantidade de funcionários, aqui você dá mais peso pro cargo. E aí, imagine, gente, que você pode dar o peso que você quiser, né? Você que inventa a nota que você quer dar, de 0 a 1. E aí você começa a pontuar. Aqui, ó, ele deu nota A para esse lead e nota C para esse lead. Baseado no conjunto de pontuações que você criou. E isso tudo você configurou uma vez, ele faz o serviço para você. Ele vai pontuando de acordo com o que você vai receber nas informações. Só que além de pontuar com os dados, vou chamar de dados cadastrais, né? O cargo, o tamanho da empresa, a região que atua, o segmento, você também pode pontuar de acordo com os conteúdos que o cara baixa. Então você começa a perceber que o cara está baixando conteúdo de curso. Esse cara ganha ponto para você saber que ele está pronto para comprar um curso. E aí, gente, a gente abre uma janela de possibilidades que é gigante. Que você pode sair pontuando um mundaréu de coisa. Eu vou mostrar na prática do Sebrae, lead scoring. Ele dá uns avisos, tipo, calma, veja como funciona. Porque o lead scoring, se você configura errado, ele começa a pontuar, e você se perde. Aí não fica útil. Então você tem que saber certinho para você o que é importante. Né? Então você consegue arrastar o peso, ó. Ele dá uma nota de 0 a 100%. E você consegue escolher a nota. O quanto que aquele critério é importante para você. Por exemplo, para o Sebrae, ter o CNPJ da empresa lá dentro, porque a mulher tinha dado o CNPJ, né? É importante porque eles têm um sistema de metas dele lá que eles têm que atender X empresas. Então, quando a pessoa dá o CNPJ, é nota 10, vale muito para eles. Então, você consegue criar, de novo, eu não vou mexer porque é do povo lá, né? Mas você consegue criar esses mecanismos, olha lá, ó. Conversões de fundo de funil, 30 pontos. Abertura de e-mail, 10 pontos. Clique no link de e-mail, 20 pontos. Tudo configurável. Tudo você entra aqui e troca quantos pontos que vale. Essa ferramenta, eu consigo fazer o disparo do e-mail marketing direto dela ou eu tenho que integrar com alguma outra ferramenta? Não, na RD Station, na mensalidade já está incluso o disparo. Tanto que o modelo de precificação deles é por número de leads. Então, eu acho que começa... Até tem aqui, ó. Eu consigo configurar todo o e-mail marketing aí dentro da ferramenta. Aham. Só que aí eu quero aproveitar que você perguntou desse jeito. Ó, aqui, ó. 349, 719, 1879. É o básico, o Pro e o Enterprise. Por exemplo, Lead Scoring e Lead Tracking só tem no Pro. Não tem no Basic, tá? Aí aqui é de acordo com o número de contatos. Então, até 5.000 leads é o primeiro plano deles. Mas se você tiver mais do que isso, eu me lembro que tem algum lugar aqui. Aí, ó. Você escolhe o plano, coloca quantos leads você tem. Ah, tenho 100.000 leads. Aí ele atualiza o preço. Então, é sempre proporcional. O que eu quero aproveitar? Você falou assim, então eu já posso configurar o e-mail marketing. Na verdade, a gente, por conceito, tenta não chamar de e-mail marketing. E-mail marketing é quando você contrata aquela plataforma, enfia uma lista qualquer lá e manda e-mail para todo mundo sem nem perguntar. No RD é muito diferente. Se você olhar o volume de e-mails que a gente manda ali, é pouco. Porque não é quantidade, é qualidade, né? É mandar o e-mail certo na hora certa. Tanto que a taxa de abertura do RD Station é muito boa. Mas não porque ela é uma ferramenta de e-mail marketing melhor. É só porque a base dela normalmente está mais aquecida, né? São leads que estão interagindo. É um disparo de e-mail. Na prática, isso mesmo. Você entendeu bem? Tanto que hoje o mercado de automação de marketing está expandindo pra caramba. Quem que tinha comentado que usava uma plataforma Acna e tinha visto que tinha um gerador de landing page? Oi? Ela falou que usava a Acna e apareceu lá um gerador de landing page. As ferramentas de e-mail marketing começaram a implementar ferramentas de automação. E às vezes muito mais baratas. Eu sei que o pessoal do MailChimp... Vocês conhecem o MailChimp, gente?
Ferramenta de e-mail marketing, ela é gratuita para até 2.000 contatos. Então é super legal para quem não manda e-mail, ainda está começando e tudo mais, é nota 10. E a MailChimp é tipo chimpanzé do e-mail. Ele permite você fazer também automação. Então você vê, é uma ferramenta que nem era de automação e já começou a concorrer, por exemplo, com a RD Station. Tem uma brasileira que a gente usa bastante lá, que é a Dinamize. Mesma coisa. A Dinamize começou como uma ferramenta de e-mail marketing. Hoje ela já tem, vamos ver qual que acho que é, aqui ó, fluxo de automação. Mas eles não fazem landing page. Fazem landing page também. Aham. Paga, esse paga também. É, não, o MailChimp tem até 2.000 é de graça. All-in. Não, tem várias que não fazem, cara. Na verdade, algumas que já estão percebendo que isso é um mercado. Já. Então, gente, o Lead Scoring é uma ferramenta que você só vai encontrar nas ferramentas de automação de marketing, tá? Essas de e-mail não tem. Mas ela é fantástica para automatizar. Por isso que eu chamei de metodologia de automação. É algo que traz uma qualidade muito grande para aquilo que você está fazendo, porque dá nível de priorização. Além do lead scoring, eu não sei se vocês notaram naquela cliente que a gente abriu lá, lembra que ela falou, eu não lembro o que era, porque a minha memória não é muito boa, mas visitou a página tal, lembra que tinha? Eu não lembro que página que a mulher tinha visitado. Mas o que acontece? O lead tracking, você pega um pedacinho de código pronto e instala no teu site. A partir daquele momento, todo lead que navegar do seu site, você vai ficar sabendo que o cara acessou e vai saber qual página ele acessou. Então imagina que você tem uma página lá que apresenta o preço do seu serviço. E aí você percebe que tem um cara, que é lead seu, que já acessou 3 vezes aquela página. Pô, o cara deve estar louco para contratar. E aí imagina se você criar um sistema de lead tracking vinculado com lead scoring, você pode falar o seguinte, ó, o cara que visitar minha página de preços ganha 50 pontos. Todo mundo que bater 150 pontos pode mandar para o vendedor. Você consegue amarrar as duas estratégias. Então, esse tracking aqui é o remarketing on fire. Porque na estratégia de remarketing, que é aquela do tênis da Netshoes que fica te seguindo, a Netshoes não sabe seu nome. E lá a Netshoes não sabe que você é você. Só sabe que você acessou uma página de tênis. E aí fica mandando anúncio. Isso. Aqui não. Como a... Esqueci o nome da mulher, como que era? Que a gente localizou? Aparecida. Como a Aparecida me deu o nome e e-mail dela, o RD Station jogou um cookie no computador dela. E agora, meu filho, o que a Aparecida fizer no meu site, eu fico sabendo. Se ela acessar um outro site, a gente não sabe, não é assim também, né? Mas a gente fica sabendo que ela acessou todas as páginas do nosso site, para saber se ela leu um determinado artigo, se ela acessou uma página de contato, se ela baixou um conteúdo. Então você tem o tracking, né? Track é acompanhar, é monitorar. Você consegue monitorar tudo que a pessoa está fazendo. E com isso você pontua também. Então essas duas metodologias de automação são muito boas para você usar como gatilhos. Saber que a pessoa, por exemplo, já está mais no fundo do funil porque ela já está ali vendo o preço. Então, de repente, já é hora de começar a conversar sobre isso com ela. Então, o lead tracking é isso. Pequeno trechinho de código, bota lá e sai funcionando. Ele é um cookie, cara. Não, ele é um cookie. Só que ele identifica o indivíduo. Essa é a diferença. Porque o Google, por exemplo, ele tem a informação, mas ele não sabe que é você. Não consegue pegar seu nome lá. Aqui a gente consegue saber até o nome. Todos os dados que você der, eu vou saber e vou te acompanhar, né? Essa que é a diferença, mas ele, vamos dizer, a parte tecnológica ainda é um cookie, é um arquivinho que está guardado lá, que toda vez que você acessa, ele confere se aquele arquivinho está lá e anota o contato, né? E aí, todos esses dados ficam armazenados. Vocês viram lá que tinha tipo uma linha do tempo da Aparecida, né? Todos aqueles dados ficam guardados para a gente poder usar. Então, você realmente segue o seu cliente, dá para se dizer assim. Então, essas duas metodologias fazem com que a sua automação fique eficiente. Para que não seja simplesmente mandar e-mail, né? Porque mandar e-mail, de repente, você se organiza lá, pega uma plataforma de e-mail e manda ver. Aqui não. Isso a plataforma de e-mail não faz. Aí é realmente um benefício das ferramentas. Bom,
E aí, para fechar, eu coloco as ferramentas de automação. Agora a gente vai responder o Murilo, espero que ele ainda esteja aí com a gente, falar um pouquinho das diferentes ferramentas. Eu falei do RD Station, mostrei, vou mostrar mais dele ainda e tudo mais para vocês. É uma ferramenta brasileira, é uma ferramenta que já tem aí uns 6, 7 anos de mercado. Ela é uma ferramenta que se inspirou, vamos usar assim essa terminologia, né? No Mautic, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas hoje ela já tem uma cara própria, mais do que a própria ferramenta. Eu não acho que a ferramenta do RD Station tenha módulos e que as outras não têm. Na verdade, o RD Station não inovou na ferramenta. Agora, a ferramenta funciona, tem pouquíssimo bug, o suporte da ferramenta é muito bom, eles são muito rápidos para resolver. Então, na parte de software, os caras estão bem cuidados. Mas onde eu acho que o RD Station mudou o patamar, e tenho certeza que o crescimento deles, hoje eles estão com mais de 10 mil clientes, e os caras estão crescendo coisa de 2 a 3 vezes o faturamento todos os anos. Então, assim, da onde que está vindo isso, né? Foi a estratégia de evangelização que eles fizeram. Eu comentei aqui, se vocês já procuraram qualquer coisa de marketing digital no Google, pode ter certeza que www.resultadosdigitais.com.br apareceu. Porque os caras basicamente criaram pelo menos uma peça de conteúdo para todos os temas da área de digital. Com isso, eles conseguiram entrar no radar dos profissionais. De acordo com o que as pessoas iam pesquisando na língua portuguesa, elas iam aprendendo, lembra que eu falei? Sob a opinião do RD. Então, quando você lê um artigo do RD Station, o RD Station fala sobre SEO, mas no final ele dá um ganchinho de que a automação com o SEO é melhor ainda. E aí ele fez. Então o RD ele foi fantástico porque ele usou inbound para ele mesmo. Esse é um mérito que pouquíssimas empresas têm. E os caras fizeram isso num momento lá para trás. Eles entraram numa época que tinha escassez de conteúdo e eles mandaram ver conteúdos em todas as áreas. Hoje os caras estão super bem posicionados no Google e é dificílimo tirar eles de lá. Então, é referência, com autoridade. Então, esse é a parte do trabalho que eu acho que fizeram muito bem. De novo, eles também fizeram todo o dever de casa na ferramenta. Tudo funciona muito bem. Uma outra coisa que eu gosto muito do RD, eu vou mostrar depois que eu terminar aqui, é a organização da ferramenta. Eles se preocuparam em fazer os menus de navegação conforme as ações do funil. Eu acabei não focando nisso, mas olha só. Atrair, converter, relacionar e analisar. E, gente, isso é genial. Essa é uma ideia que eu nunca vi outra ferramenta que faça isso. Fica intuitivo. Pô, eu quero ver os meus leads, é relacionar. Ah, não, eu quero fazer uma landing page para captar leads, eu vou no converter. Eu quero divulgar alguma coisa, eu vou no atrair. Quero analisar, eu vou no analisar. Então tá bem organizada. A navegação no RD Station ficou muito intuitiva, muito legal. Esse é um ponto extra muito bacana. Tenho uma dúvida Fica da à vontade. Camila, que está online e não estou conseguindo entrar por ali. Tá legal, Ela mandou claro. aqui no zap do grupo. Vamos lá. Tem um e-commerce e queria saber se é interessante fazer essa régua de relacionamento. Hoje tenho alguns leads que vêm por telefone, faço a venda pelo televendas. E eles perguntam, você tem interesse em receber nossas promoções? Para esses caras, é interessante fazer essa régua? Com certeza. Aí aqui, uma boas-vindas, jogar produto, depois se abriu, se clicou, se não converteu ou se é cupom. É Camila, né? É, Camila. Ó a mania de varejista, calma. É muito bom fazer régua de relacionamento com esses leads. Muito bom. Por favor, faça. Por favor, e-commerces do Brasil façam. Mas não manda produto já no primeiro e-mail, cara. Manda um conteúdo maneiro. Convence a pessoa na primeira semana de que o produto é genial e vende semana que vem, porque eu sei que o gerente também está cobrando resultado, né? Mas constrói a demanda. Usa o benefício do inbound. Não usa só para e-mail marketing. Se for fazer a regra de automação de e-mail lá, configura. Na tua plataforma de e-commerce deve ter isso aí. Mas a ideia é você fazer relacionamento com esse lead, preparar. A gente usa muito a expressão esquentar. Esquentar esse lead, porque lead frio é o lead que não compra, que não tem interesse, que não tem potencial. Então esquente o seu lead e depois você vende para ele. Faz muito sentido e funciona muito bem também. Então manda ver, pode fazer a regra de relacionamento. Então, o RD Station eu queria fazer esse comentário sobre a usabilidade também. Tem o HubSpot. HubSpot é a ferramenta líder em automação global, tá? Ela
já está no Brasil, no sentido de que a ferramenta dela está em português, ele já tem escritório no Brasil, então tem suporte em português. A ferramenta dele está num estágio de maturidade maior do que o RD Station. Embora eu goste mais da usabilidade do RD, a ferramenta do HubSpot tem algumas ferramentas a mais. O que eu acho o mais legal? O HubSpot oferece uma ferramenta de CRM gratuita. E não é um CRM mequetrefe, é um CRM bem legal. Inclusive, tem gente muito sacana, CRM, são aqueles softwares de relacionamento com o cliente, onde você consegue registrar todos os atendimentos que você fez com aquele cara, o histórico de produtos que ele comprou. Você também faz um funil, mas em vez de ser um funil de marketing, é um funil de vendas, para você saber se o cara já recebeu uma proposta, já está pronto para comprar. CRM. Para empresas que vendem ciclo longo, para empresas que vendem para B2B, CRM é a ferramenta essencial. Porque você consegue registrar e depois gerar números, métricas, todo o seu relacionamento com os seus clientes. Só que aqui eu não estou falando relacionamento marketing, estou falando relacionamento vendas. O HubSpot, então, oferece o CRM gratuitamente. O que muita gente sacana faz? Usa o CRM do HubSpot, que é de graça, mas paga o RD Station como inbound. E dá. Inclusive, tem integração entre os dois. E do lado do HubSpot, tudo de graça. Então, eu gosto pra caramba do CRM do HubSpot, porque ele bota muita gente para começar a pensar em relacionamento com o cliente. E muda, CRM, gente, é uma cultura que muda resultado. Oi? Não, só o CRM deles. A ferramenta de automação mesmo é paga. Aí, Você consegue ter só o CRM sem contratar a automação. Super. Eu achei que se contratasse a automação, você ganhava o CRM. você consegue o CRM de graça. Quer entrar agora lá? Mas a automação dessa ferramenta ela não é tão bacana quanto a RD, é isso? Por isso que é melhor pegar o CRM? Não. É porque é isso que eu estava tentando diferenciar. O CRM também é funil, e aí eu peço perdão por não ter deixado claro. Mas ele é funil de vendas. O inbound que a gente está falando aqui é funil de marketing. Então é relacionamento para gerar demanda para mandar para vendas, né? Entendi. Só que é porque às vezes a gente fala manda para vendas, mas o cara não vende de primeira. Lembra que é ciclo longo? Aí o cara vai apresentar proposta, daí vai passar pelo jurídico, aí vai ter que convencer o financeiro. O CRM te ajuda a organizar esse momento, mais próximo de assinar o contrato mesmo. Entendi, obrigada. Beleza? Mas é isso aqui, ó. CRM gratuito, entra lá, cria a conta e já sai usando. É muito, muito, muito legal. Na minha empresa, eu uso uma outra solução de CRM, que é o Pipedrive. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho sensacional, principalmente o aplicativo deles. O Pipedrive você consegue um teste por 30 dias. Só que é aqueles testes que você testa e você fica tão seduzido que você contrata, né? Agora, o problema do Pipedrive é o mesmo problema do HubSpot. Pô, cadê os preços? Valores. É em dólar. Então, assim, na atual circunstância nacional, tá brabo. Inclusive, o HubSpot, falando da ferramenta de inbound, ele começa com $99 por mês. Que em algum momento já foi mais barato que o RD, né? Mas hoje em dia, com o dólar do jeito que tá, não é. Mas é bem parelho, assim, os preços. O RD, o preço sobe mais rápido. Quando você vai aumentando a quantidade de leads, o preço fica bem mais caro, bem mais rápido. O HubSpot tem umas faixas um pouquinho maiores, tá? Mas assim, se vocês me perguntarem o que eu recomendaria para começo, eu falo de olho fechado no RD. Mas não é porque o software é muito melhor. É porque o suporte, quando você liga no HubSpot e você está com um problema, o brasileiro morando na Índia que vai te atender, vai responder todas as suas dúvidas técnicas do software. Só que quando você liga no suporte do RD, aí você começa a falar, eu estou com um problema assim, assim, assado. O cara te pergunta, mas qual que é o seu setor? Fala, não, eu trabalho com um pet shop. Ele falou assim, cara, você já pensou em fazer tal coisa? Então, além dele te dar o suporte, vou chamar de suporte técnico, ele te dá o de marketing, cara. É muito legal. E os caras lá no RD Station
Eles dão não sei quantas mil horas de treinamento por funcionário por ano. Então, a equipe do RD Station dá gosto de conversar com os caras, entendeu? Então, acho que esse seria o principal motivo de eu recomendar quem puder pagar, né? Eu não falei os preços do RD, mas acho que R$ 1.300 de instalação e 364 por mês para 5 mil leads. Aí, de acordo com o que vai abastecendo, bem lembrado, de acordo com o que você vai abastecendo, aumentando a quantidade de leads, vai aumentando o preço, e se você aumentar as funcionalidades, também aumenta o preço. O HubSpot é a mesma coisa. E uma outra coisa bem legal do RD Station é que eles organizaram o RD Summit, que hoje é, acho que, um dos maiores eventos digital, vai ser agora em novembro. Então, também é mais um mérito dos caras aí, né? De novo, não impacta diretamente na ferramenta, mas é muito legal que os caras estão organizando esse evento. Mas no evento RD, quem usa HubSpot pode entrar também, então não é problema nesse sentido. Depois tem o Lead Lovers, que foi a ferramenta que o Murilo perguntou. O Lead Lover chegou na... Eu ia falar na rabeira, assim, não sei como é que a gente fala, né? Ele pegou o vácuo. Oi? Na esteira. Entrou na esteira do RD. Então, ele aproveitou esse boom que teve de automação de marketing e se posicionou como uma ferramenta mais barata. Então, é bem pouco mais barato, mas você consegue... Deixa eu até abrir aqui pra gente... Eu não lembro se eles divulgam os preços. Divulga lá. Então você consegue com R$ 154 por mês começar. Então eles conseguiram se posicionar como ferramenta mais barata. A ferramenta deles, gente, não perde em nada para o RD no sentido do que ela faz. Então ela tem gerador de landing page, ela faz segmentação de lead, ela faz automação, aquele fluxo bonitinho que a gente viu, ela tem lead tracking, ela tem lead score. Então, de tudo que eu falei para vocês hoje aqui, a Lead Lovers vai entregar em tudo. O que eu acho que é diferente? A questão do suporte. O suporte técnico deles é só um suporte técnico, que no caso do RD é muito mais que isso. E a navegação é mais zoadinha, assim, eles não organizaram, talvez, como o RD organizou. Então, às vezes, para você encontrar as coisas, principalmente quando você está começando, que é difícil, aí você tem que clicar umas 60 vezes para lembrar onde é que estava tal coisa, assim, então a coisa não anda muito bem assim. Agora, tudo funciona e eu conheço muita empresa que está muito contente usando também. Então, de repente, para gastar um pouquinho menos, você pode fazer. E aí, para quem não gosta de gastar, mas, gente, não é de graça de verdade verdadeira, tá? Mas não é por pegadinha, não é por sacanagem. Porque que é o Mautic? Eu falei do WordPress mais cedo, falei que o WordPress é muito legal, a marca digital a gente usa, tarará, tarará. O WordPress é gratuito, vocês sabiam, né? Como que você usa o WordPress? Você acessa o site do WordPress, tem um botãozão, fazer download, você faz o download. Mas e aí? Qual que é o próximo passo? Aí você tem que registrar um domínio, você tem que configurar uma hospedagem, aí você tem que pegar aqueles arquivos que você pegou do WordPress e mandar lá para o seu servidor. E a hospedagem você vai pagar, né? Se você for registrar um domínio, você vai pagar o domínio também. O Mautic é a mesma coisa. Você entra no site do Mautic, tem lá o botãozão, download. Só que para você usar ele, você precisa ter um servidor. Então, o custo que eu falei que não é com ressalvas é esse. Você precisa ter um servidor para configurar o Mautic. Segunda coisa, segundo custo escondido. A ferramenta de automação manda e-mail. Então, você vai precisar vincular o seu Mautic com alguma ferramenta de disparos de e-mail. Se você usar o MailChimp e você for mandar menos de 2.000 e-mails por mês, dá para ser de graça essa parte. O quê? É porque eu estou tentando dar o contexto para dizer assim, ela é diferente. Lá no RD, no Lead Lovers, no HubSpot, é tudo SaaS. É tudo, entra, paga uma mensalidade e sai usando. Tá no servidor deles, né? O Mautic não. O Mautic tem que estar no seu servidor. Então é um software instalado. Se tem alguém de área de TI, se a empresa já tem lá uma conta de hospedagem, facinho, gente. É muito, muito, muito simples de instalar. Mas tem que manjar um pouquinho. Não é? A pessoa 100% leiga que nunca fez vai apanhar para botar para funcionar. Agora, se você entrar no Google ou no YouTube e escrever tutorial de instalação do Mautic, vai ter 1000 tutoriais e você segue e faz funcionar. Tá? O Mautic é o mais antigo de todos eles, tem 12 anos a ferramenta. Então, todo mundo que veio depois do Mautic. Eu conheço uma empresa que já usa Mautic há uns 8 anos. Os
caras gostam muito. Eu acho que ele tem um problema que ele perde muito para todas as outras três que a gente comentou ali. Landing pages. O processo de criação de landing page no Mautic não é arrastar e soltar. Não é de modelinho, de montar, não tem modelo pronto. Então a parte de landing pages do Mautic é sofrível, sofrível. Como que a gente usa o Mautic para os nossos clientes que não tem grana para gastar também? Junto com o WordPress, com aquele Elementor. Aí eu monto a landing page no WordPress, boto o formulário do Mautic. Aí fica legal. Então acho que de cara o Mautic já perde bastante com relação às landing pages. Das outras funcionalidades, eu acho que a automação, o fluxo de automação do Mautic é o melhor de todos, de longe, das possibilidades, do que dá para você integrar. O Mautic, por exemplo, tem integração com o Telegram. Que aqui seria legal o WhatsApp, eu sei, o WhatsApp é o mais legal do mundo, mas o WhatsApp é fechado, não dá para usar. Mas o Mautic faz com o Telegram e agora está fazendo com o Messenger. Então você consegue mandar uma mensagem no Facebook do cara. E uma implementação que eles fizeram no Mautic, que eu não entendo por que os caras do RD Station não copiaram até agora, é que a sua lista de clientes, se o seu cliente logar com o Facebook, com o LinkedIn, ou fornecer dados dessas redes, ele puxa o rostinho da galera. Aí deixa a ferramenta mais humanizada, sabe? Tão simples de fazer, cara, e os caras não implementaram isso. Isso aqui é a agenda, né? A agenda de contatos. O Mautic também tem uma vantagem, gente, que é o seguinte, como ele é instalado no seu servidor, ele é 100% personalizável. Você pode mexer na programação dele e fazer o que você quiser. De novo, com o programador, né? Mas você tem essa flexibilidade. Já nas outras, que são SaaS, não é seu o código. Então, quem mexe é o HubSpot, o RD, o Lead Lovers. Então, também teria essa flexibilidade. Para quem precisa fazer muita integração, às vezes com o CRM, com o ERP, o Mautic também vai facilitar nesse processo. E aí, um comentário que eu queria fazer geral sobre ferramentas de automação é assim, escolha uma e fique nela. Não troque de ferramenta de automação. Porque o que acontece, gente? A maioria das informações dessas ferramentas são baseadas em cookies. Então, mesmo que você consiga exportar a sua base de leads de uma e para outra, você vai perder o tracking. E aí, você perde a inteligência. Então, realmente, gasta um pouquinho mais de energia para escolher uma, e aí vai fundo. A hora que você começar a fazer, aí você não vai trocar. Então, de certa forma, dá para dizer que a gente fica meio dependente da plataforma. Sei lá, se o Sebrae quisesse trocar de plataforma, eles podem trocar. Mas acho que a gente perderia 20 meses de informações e estatísticas sensacionais, né? Então, acho que essa é um fator de escolha bem importante. Por favor. O Mautic tem uma versão paga melhor, que não precisa... Cara, você sabe que eu acho que esses dias eu vi que sim. Vamos até ver, eu acho que era o Mautic.com. O gratuito é Mautic.org. Oi? Igual ao WordPress. Aí esses dias eu vi alguma coisa do Mautic.com. Então, Mautic Community, né, que é o gratuito. Aí, ó, tem o Marketing.com. Mautic.com. Porque se ele tem esses diferenciais... Eu só não lembro o preço. Aliás, eu não lembro, eu nunca vi. Ele não tem o preço de cara, não. Tem que conversar com os caras lá. E mais uma solução que é internacional é o Marketo. Só para citar mais uma aí para vocês conhecerem. Então é isso, gente. É importante que seja uma decisão bem planejada, porque o custo de troca é muito grande. É mais dolorido do que trocar de plataforma de e-commerce. Para quem de repente seja de e-commerce. Beleza? Tudo, mesma linha. Automação, segmentação, tudo mais. Eu não tenho nenhuma experiência de usar o Marketo, então eu não falo muito dele porque eu não botei a mão na massa ali. Mas é uma ferramenta bem conhecida, bastante utilizada também. Acho que lá fora, nos Estados Unidos, o HubSpot detona. Na Europa, eles são pau a pau com o Marketo. Aí, para a gente finalizar aqui, eu queria dar uma explorada com vocês. Deixa eu só voltar na minha apresentação. É isso, tá? De conteúdo. Mas eu queria explorar com vocês o RD. Eu acabei fazendo uma navegação meio errática aí, né? Mas para falar. Então, a primeira coisa é aquela, a organização entre atrair,
converter, relacionar e analisar. Ajuda pacas a você ficar prático em encontrar as coisas. Segunda coisa, ele tem esse dashboard. Eu confesso para vocês, gente, a parte de métricas, eu não gosto de nenhuma. Como eu sou de métricas, eu sou meio chato com essas coisas, tá? Mas eu não curto muito o formato como eles montam e apresentam os dados. Eu tenho pouca utilidade para aquilo. Eu comentei com vocês lá, eu gosto muito de Excel. Eu pego os dados daqui, jogo tudo no Excel e ali eu faço minha análise. Então, é bonitinho, ele tem o funil aqui, você troca o mês. Opa. Ele pega os dados do mês anterior, sabe? Para mim é tudo parecido, é tudo bonitinho, tudo tem o dado. É legal que você consegue exportar e tudo mais, mas como ferramenta de analytics, eu confesso que não é por aqui que eu faço meu analytics, não. Tá? Aí tem lá as últimas conversões. Isso aqui é legal porque você vê que a coisa é viva, sabe? Que tem lead lá entrando o tempo todo aparecendo lá. Aí ele mostra as páginas mais acessadas nas suas landing pages, no meu caso aqui, né? Mostra dados, essa última landing page, aquela só teve uma visita, né? Depois eu vou mostrar mais as landing pages. Campanhas de e-mail, ó. Caramba, olha só, 100% de entrega, que loucura. Normalmente é muito bom em inbound, mas 100% é fogo, né? Mas você vê, é uma base pequena, né? São 129 pessoas, mas como transformar o seu PDV em ponto de experiência Dourados? Dourados é uma cidade lá do interior, então deve ter sido alguma coisa focada na cidade, a gente deve ter uma lista com 129 pessoas daquela cidade, mandou direcionada para ela. Né? Então, esse dashboard é uma visão meio geral do que está acontecendo. Dentro de atrair, eu também não uso nada, tá, gente? Mas por que não? Porque como eu tenho a agência, eu tenho uma equipe, uma estrutura inteira para fazer postagem em rede social, para fazer anúncio de Facebook, para fazer a parte de SEO. Então, eu não uso o RD para isso. Porém, ele tem algumas coisas que facilitam. Você consegue criar a postagem de Facebook baseada nas landing pages que você tem. Então, ele já cria o post e já integra automático no Facebook. No meu caso lá eu não uso, mas é uma ferramenta que... Algumas ferramentas que eles foram criando para as coisas ficarem práticas, né? Então, a parte de SEO, você coloca aqui uma palavra-chave, coloca o endereço do seu site, ele te dá aquelas recomendações de melhoria. O que você poderia implementar de melhorias? Eu uso aquela ferramenta, acho que eu indiquei a WooRank para vocês, lembra? Faz a mesma coisa que o WooRank. Então, vale explorar para quem estiver conhecendo a ferramenta, né? Nessas ferramentas para blog, aí tem uma coisa legal. Não é aqui também. Mas você coloca um termo e ele sugere ideias de blog. Olha, ele dá um exemplo aqui, né? Marketing digital. Ele gera sugestões de temas que você poderia escrever. Meio que criativo, né? Automático lá. Coisa meio pré-pronta, mas ajuda também. Solicitação de blog. Se você não tiver um WordPress, isso é uma ferramenta legal. Eu não uso também, mas daria para usar. Eles criam um blog para você. E do mesmo jeito que ele cria a landing page, ele tem uma ferramenta de blog prontinha. Então, também é mais uma coisa para você economizar tempo, né? Já o template meio pronto lá, mas ele monta para você. Então, essa é a parte de atrair, né? Lembra? Focado em chegar até as pessoas. Bom, converter é transformar as pessoas em leads. Então, a primeira coisa em converter é landing pages. Essa, eu acho que se não for a primeira, é a segunda área mais usada, porque a minha equipe mais usa no RD lá, né? Então, ele lista aqui as landing pages que você tem. Ele tem lá os botõezinhos, né? Em verde as que estão no ar, essas que não estão desativadas. E eu vi um amarelo ali, fiquei até curioso, porque eu não sabia o que era. Eu não sei se é quando você faz alguma alteração e você quer republicar, deve ser isso, né? Então, aqui nas landing pages a gente tem a lista, por exemplo, uma das coisas que eu já não gosto, mas nenhuma ferramenta é boa nisso. Filtro e organização de landing page é horrível. Por isso que, por exemplo, aqui a gente adotou essa nomenclatura. Porque fica mais fácil da gente localizar a landing page. A gente põe o título, põe a etapa do funil, o ano e mês. Uma organização que a gente criou lá. Não, falei? Sumiu? Voltou? Foi uma organização que a gente criou lá porque vai ficando muito difícil. Quando vai crescendo e aumentando a quantidade, você quer achar uma landing, você fica um tempão. Então, foi importante, é um aprendizado que a gente teve lá. Eu acho que eu acabei mostrando a edição da landing page para vocês, né? Eu queria mostrar um pouco... Essa aqui não teve também. Deixa eu pegar umas que tiveram boas estatísticas.
que legal. Essa landing page sozinha, galera, gerou 4.000 leads pra gente. Foi tipo um puta achado. Tanto que a gente, várias vezes, a gente usou ela de novo, ó. Quando a gente pegava novas bases de leads, a gente usava. Então imagina o seguinte, a gente mandou um spam, mandou e-mail para umas bases nada a ver que os caras tinham lá. Inclusive, outra dica legal, a gente não manda para o RD base de spam. Até porque no RD você paga pelo número de leads que você tem. Então, o Sebrae lá tinha quase 300 mil e-mails. Uma conta de 300 mil no RD vai ser 2 pau por mês. Então a gente faz o quê? Usa outra ferramenta, no nosso caso a gente usa a Dynamize lá, para ficar mandando os spam para a galera, para topo de funil. Então a gente disparou o e-mail, 300 mil, sei lá quantas pessoas foram nessa época, faz tempo já. Aí essas pessoas receberam esse e-mail e clicaram. Quando elas clicaram, a gente recebeu 6.990 cliques naqueles e-mails. Inclusive tem gente até hoje, olha só, há 4 dias alguém acessou isso aqui. Até porque você manda o e-mail fica lá na caixa da pessoa, né? Das quase 7.000 pessoas que acessaram, galera, 60% se cadastraram como lead. Então foi um conteúdo kit, melhores planilhas financeiras para a sua empresa. Aí fala que para você organizar as finanças, vai ter planilhas disso daquilo. Resumindo, convenceu pra caramba. Tá? Definitivamente não é a média que a gente observa, tá, gente? Mas normalmente entre 10% e 20%, se tiver bem feita a sua landing page, é muito normal ter 10% a 20%. Só que para landing pages de topo de funil, tá? Se você fizer uma landing page, compre agora meu produto, vai ser tipo menos de 1%. Isso é muito importante. Lembra que eu falei lá para a pessoa que perguntou, a Camila lá. Não vai ficar mandando produto, cara. Produto é uma porcaria. Agora, manda conteúdo legal, interessante, que educa, que ensina, que diverte, muita gente converte. Se você for ficando melhor em fazer, sim, mas, cara, eu acho que eu só tenho uma landing que foi melhor que essa. Até hoje, eu não bati. E essa aqui foi lá no começo do projeto. Então é difícil, às vezes a gente acerta a mão também, né? Não dá pra dizer que essa não é a nossa média. Ah, entendi. Sim. O percentual aumenta, o volume diminui. É isso aí, perfeito. Boa percepção, isso mesmo. Tá? Então aqui a gente pega essas estatísticas todas da landing page, a gente consegue ver as últimas conversões. Se a gente clicar aqui, ó, ele já mostra pra gente uma lista de todos aqueles leads. Então você consegue, por exemplo, criar uma segmentação desses leads. Que é a galera que entrou lá. Posso fazer uma pergunta? Pô, claro. Aí, aqui a gente está falando de criar landing pages específicas, ok. Mas eu já tenho um site, está tudo homologadinho, tudo bonitinho, ranqueado com SEO e tudo mais. Eu crio assim, aleatório, uma landing page, ou eu posso criar uma página que eu posso ativar e desativar? Você pode criar uma landing page se você quiser. Mas se realmente o seu site está bonitinho, indexadinho, igual você falou, né? Que é normalmente como não tá, quando eu encontro. Mas vamos assumir que tá. Você vem aqui em formulários. Aí, ao invés de você criar a landing page inteira, você cria só o formulário. Aí, ó, ele tem o mesmo efeito, tá vendo? Ó? Entendi. Se eu clicar aqui, eu ainda vejo a lista de leads. Aí aqui, ó, o que ele faz? Te dá um códigozinho pronto. Que você cola lá na sua página, ele carrega o formulário. Não, ele carrega o formulário mesmo, entendeu? Para você preencher. E se você tiver a versão Enterprise deles, que é a mais cara, você também consegue fazer uma integração via API. Aí você pode usar o próprio formulário do seu site e jogar o lead automaticamente aqui. Ai, nossa. Também dá para fazer. Que seria o ideal. É isso aí. Então, o formulário é igual a landing page, só que ele só tem o formuláriozinho para você usar uma página sua. A landing page já é completona, tá? Então, aproveitando que eu entrei, o formulário é isso, a gente usa bem pouco lá no Sebrae. Agora, eu tenho cliente que eu só uso formulário, que é quando eu faço a landing page no Elementor. Aí eu uso os formulários lá. Por favor. Estão perguntando aqui se você pode falar um pouco sobre o formulário inteligente da RD. Cara, você sabe que eu nunca usei, meu? Não sei não. Confesso que não. O que será que é o formulário inteligente? Legal, a pessoa que perguntou, eu estou perguntando para ela, né?
Tô pensando se ele vai diminuindo e aumentando os campos. Ah, lembrei. Tá bom. Já vi isso aqui sim. É muito legal. A gente usou pro Sebrae numa estratégia de cadastramento. Qual que é a ideia, galera? Lembra que eu preciso de 35 campos no meu cliente? Preciso de 35 dados diferentes? Se eu pedir os 35 dados ao mesmo tempo, o cara não me dá. Então, quando você monta o formulário inteligente, o que ele faz? Ele mostra só os campos que o cara ainda não preencheu. Então, você consegue evitar de mostrar um campo se o cara já preencheu. Então, o seu formulário fica mais amigável para quem já está cadastrando com você. Então, esse é o objetivo de usar. A gente usou sim, eu não tinha lembrado pelo nome. Uou, e agora aconteceu uma coisa muito legal. Vocês viram que a hora que eu mexi o mouse para cá, apareceu essa janela? Essa é a próxima funcionalidade aqui, ó, pop-ups. Só uma dúvida. Por favor, fica à vontade. Isso do formulário inteligente seria para um próximo e-mail. Isso. Será que não seria interessante deixar? Porque, por exemplo, tudo bem, vai nome, mas se a pessoa mudou o telefone e talvez ela atualizar, será que não é interessante deixar esse campo? Pode ser. Ele É um ponto de vista bom, né? Se você colocar o campo telefone de novo e a pessoa portar um novo telefone, ele sobrescreve. Mas no formulário inteligente nem aparece o campo telefone. Pode ser... mas acho que depende. Se a sua base oscila ela é pouco... nova, né? Recente, você pode ficar um tempo ali com o campo. Mas a gente usou porque a gente queria exatamente na atualização cadastral pegar os campos que faltavam. Então, para nós foi muito útil o formulário inteligente. Não sabia que tinha esse nome. Oi? Não, no formulário... depois sim. Depois que o cara me dá os dados, aí eu mando o conteúdo certeiro, né? Não. O conteúdo que eu vou mandar é num e-mail depois. Os dados do formulário do lado, na lateral direita, é o que eu vou pedir. Aí eu paro de pedir o que eu já tenho. Bom, vocês viram que apareceu o pop-upzinho na hora que eu mexi o mouse? Essa é essa terceira funcionalidade. Você cria esse pop-up, configura ele, dá uma carinha para ele, e ele te fornece um código que deveria estar aqui em algum lugar. Aqui. Ele te dá um código que você configura no seu site. Copiar código. Olha lá, ó. Códigozinho pronto também. Você coloca no seu site e ele sabe que você quer pôr o pop-up. A hora que o cara mexeu o mouse, pum, ele aparece. A diferença é que o pop-up aqui é para conversão. Então ele aparece o formulário. Calma, não vai embora. Normalmente a gente usa até um linguagem assim. Captura muito lead, tá, gente? Pop-up é muito legal para blog. Porque aí o cara entra, lê seu conteúdo, você deixa ele quieto lá. A hora que ele for embora, você falou, então, você não gostou? Se cadastra aqui que a gente te manda mais. Em vez de já aparecer de cara aquele pop-up chato pra caramba, né? Então é um formato que funciona muito bem. E uma outra coisa importante que serve para os três, para a landing, para o formulário e para o pop-up, são os campos personalizados. Que é aquela ideia que eu disse, que você pode ir criando os campos que você quiser lá dentro. Professor, aí você tem. Oi, por favor. Dúvida. Eu tenho já um site. Perfeito. Eu pego esse código aí, aonde é que eu vou colocar ele lá? Cara, no cabeçalho do seu site, na programação... Eu vou entrar dentro do... Vamos falar assim. Do código-fonte. Eu vou entrar dentro do corpo do meu site, que é onde eu faço as matérias, mexo, foto, blá, blá, blá. Isso aí. E vou mexer aonde ali? Não, depende, cara. Aí depende. Você já viu isso aqui na sua vida? Já viu isso? Dependendo da sua programação, você vai ter que entrar aqui. Não, e aí colocar seu código aqui. Entendi. Mas se, por exemplo, você usar um WordPress... É o que eu uso. Usa o WordPress? É. Aí tem um plugin, cara. Plugin, WordPress... Eu acho que chama RD Station, vai. Olha lá, integração RD Station. Faz tudo sozinho pra você. Ah, é? Só coloca os seus dados da sua conta, ele já implementa tudinho nos formulários, nos campos. Puxa do RD automático. Super legal. Prontinho já. E Mautic também. WordPress, Mautic, plugin. Aqui, ó. WP Mautic. Também integra, puxa tudo automático, super legal. É só eu colocar o endereço do meu site. Você põe o login e a senha do RD no seu blog, no seu WordPress. Aí ele vai puxar automaticamente as informações e você vai poder inserir onde você quiser do seu site. Entendi. É super prático. Para quem usa o WordPress, Mautic e RD, é suave. Beleza. Muito fácil de implementar. Então, os
personalizados é quando você precisa pedir outros dados, né? Que não sejam aqueles padrão. Mas, por padrão, tem muito dado legal no RD Station. Eles já foram criando vários e vários campos. Acho que eles até aproveitam de um cliente para o outro, porque vai sempre melhorando. Sabe esse código que vai rastrear a pessoa que visitou minha landing page? Eu poderia usar esse mesmo código como pixel de conversão? Para uma ação, de repente, no Facebook? Não, ele é o mesmo formato de um pixel de conversão. É aquele códigozinho que a gente não entende nada e coloca lá, né? É. Mas ele tem um objetivo diferente. Ele serve só para o RD. Entendeu? Só o RD que vai conseguir usar as informações daquele código. Para gerar uma base dentro do RD. Isso aí, só para o RD. É exclusivo, né? Ou do Malt, que todos têm também. Isso, como o código do Google Analytics. Um códigozinho pronto que você cola lá e ele sai funcionando. Mas aí, como ele vai gerar uma base dentro do RD, eu posso pegar esses e-mails do RD que vão estar lá e posso fazer ação no Facebook. Aí, de repente, super vou dar pode. like. Totalmente pode. Porque é tudo exportável, né? Tudo que está aqui você consegue exportar. Bom, então esse era o converter, tá, gente? Ferramentas para a gente gerar os leads. Aí vem o relacionar, que é conversar com a galera que está lá. Eu nunca usei essa ferramenta de monitoramento que eles colocam aqui. Mas aqui a ideia é que você amarra o seu Twitter, amarra que eu falo, integra o seu Twitter, integra o seu Facebook com um clique só, bem simples. E aí, ó, ele passa a puxar as pessoas que estão postando e interagindo com você. Só que é o que eu falei, como eu sou agência, eu uso um outro software de monitoramento, que é mais específico e tal, eu acabo não usando aqui. Então, eu não sei dizer se é bom, tá, gente? Mas parece ser legal, porque é um jeito de você saber o que estão falando de você, né? Olha lá, ó. Então, o Mac perguntou aqui, tem como fazer esses cursos lá em Ponta Porã, que é uma cidade também? Já pode interagir por aqui com ela. É. Mas eu não sei dizer se é bom, tá, gente? Realmente nunca usei isso aqui para nenhum cliente. Aí a segunda função, essa é a que eu mais uso, ó, que a segunda que eu mais uso é a base de leads. Então aqui é onde ele guarda todos os leads que você captou, independente da origem que você trouxe. Então tem os leads. Se você quiser, ele tem as empresas. Embora tenha as empresas meio zoadas aqui que não são empresa, né? Porque o cara digita o que ele quiser. Ele fala que eu tenho 13 mil empresas na base. E aí é muito legal porque ele mostra, ó, das 104 FM educativa eu tenho 3 leads. Você consegue também segmentar e direcionar por empresa. Às vezes você quer ver, né, quem que é o cara que é o decisor lá para você conversar, ó. Tem a Neiba, o Joel e a Maristela. E se eu clicar aqui, eu ainda vejo as informações da Maristela. Ó, a Maristela recebe meus e-mails, mas tá abrindo pouco. Tá? E a terceira coisa aqui são as importações. Porque muitas vezes, como você comentou, a gente faz uma ação offline. Às vezes foi lá uma promotora de vendas e anotou lá, ou tem uma lista de presença no evento, o pessoal registrou o e-mail. Você pode gerar tudo numa planilha de Excel e jogar para cá. Só lembra daquilo, gente. Normalmente a gente não manda bases grandes, bases sujas para o RD, porque vai pesar no bolso, né? Então, isso é uma política minha que eu gosto de economizar, tá? Não é todo mundo, quem tem dinheiro infinito não precisa fazer isso mesmo. Então, a gente gosta muito de só jogar para cá o que é lead de fato, né? Tem alguns, tem o Mail Parser. Não, não é o Mail Parser, não. É outra, peraí. Esse Never Bounce eu já ouvi falar, mas eu uso esse aqui, ó. Para fazer isso aí que você falou, eu uso esse cara aqui, ó. Data Validation. Ele tem um negócio de graça, mas eu acho que era uma quantidade bem pequenininha, eu acho que são 100. Isso. Você sobe a base de e-mails em CSV, Excel para ele, aí ele te devolve quais daqueles estão ativos, inativos, ele faz um relatório bem legal de qual é a geolocalização dos seus e-mails. Oi? É de graça para pouquinho o e-mail, cara. Se eu não me engano, são 100. Oi? Safety Mail. Já usei também. O RD indica essa Safety Mail. Mas ela eu não lembro se tem o free, vamos ver.
Ó, teste grátis, deve ter uma quantidadezinha também, vai. Olha lá, ó. Não, a 1000 já cobra. Não, mas eu acho que tem uma parada de graça sim, galera. Isso. Eu não sei onde está escrito, mas tanto o Safety Email quanto o Data Validation, de fato, tem o testezinho grátis sim. Agora, vale muito a pena fazer isso aqui, gente, para você manter uma boa, qual que é a palavra? Reputação do seu IP. Para você não queimar o seu IP com e-mail desnecessário. Principalmente para quem tem mania de comprar lista, pegar a lista de outros lugares, se você não limpa antes, seu IP vai para o saco. Aí a sua taxa de abertura para os e-mails que são de verdade fica horrível. Então acho que vale ter esse cuidado sim, tá? Exato. Fora que o que você bota... O RD adora que você importe, né? Porque para ele é mais lead na base, é desse jeito que ele cresce a sua conta lá dentro. Então, gente, aqui na base de leads, a gente pode fazer buscas por nome, por exemplo. A gente pode fazer buscas por campos. Tem um help da busca. Tem uma ajuda da busca bem legal. Eu uso direto essa ajuda porque você pode fazer busca de muito jeito diferente, só não estou achando o link dele. Vocês viram que eu uso o próprio Google para achar as coisas do RD? É muito bom, cara. Como utilizar a busca na base de leads? Olha lá, ó. Procura por cargo, por formulário, por evento, por tag. O professor, Oi, a Camila está fazendo mais uma perguntinha. Ó. manda lá. É interessante bloquear campo, deixar obrigatório o preenchimento ou impossibilitar aqueles códigos no cadastro, tipo 23/3, para o lead vir mais qualificado? Claro, Formulário? é assim, não tem a resposta certa. Mas se você fizer mais campos obrigatórios ou mais campos, menos gente vai preencher. Mas as pessoas que preencherem vão ser mais qualificadas. Então, normalmente, como que é a nossa régua lá? No topo do funil, a gente não deixa nada obrigatório. Normalmente põe só nome e e-mail. Porque eu quero entrada, né? Fluxo. Mas vamos dizer que eu não posso gastar muito no RD. Aí você já coloca algum campinho obrigatório ali para dar uma travada. No meio do funil, que é a hora que o cara já está interagindo comigo, eu já vi que ele se interessa pelos meus produtos e serviços, aí eu começo a colocar as coisas obrigatórias, porque eu já quero filtrar na base. Então é algo que você vai definindo de acordo com o seu momento da estratégia de inbound. Né? Momento inicial, deixa meio que tudo aberto. Começou a perceber a qualidade muito ruim, começa a fechar. Eu tenho campanhas fechadas que foram muito felizes em qualidade dos leads, mas os leads ficaram caros. Só que para a empresa que tem pouco vendedor, né, que tem pouco tempo para atender lead, é melhor deixar menos volume. Então é meio que um ajuste que você faz de acordo com o tamanho do negócio, né, com a estrutura que você tem, com a verba que você tem. Então, galera, o legal do RD é isso. Ó, tudo que eu precisei saber, a menina perguntou sobre os formulários inteligentes na hora. Eu não achei o link da ajuda aqui, mas fui no Google, a ajuda já está ali, né? Então você tem muita facilidade. E dá para filtrar super bem. As buscas são super complexas, então funciona super bem. Bom, eu já tinha clicado aqui no Álvaro, né? Eu vou clicar em alguém mais lá da frente, porque os leads novos são meio sem graças. Ó, Aparecida aqui. Então, quando você clica num lead, ó, dá para subir uma imagem do lead na mão, né? Mas a gente obviamente não faz isso para 25 mil pessoas. Quem é ela, quem é a empresa dela. Se eu clicar aqui na empresa dela, eu vejo os dados da empresa, em qual estágio do funil que ela se encontra. Tá? Então você vê, mesmo ela tendo feito tudo aquilo de abertura de e-mails, ela está ainda considerada como um lead. Apesar disso estar soando estranho para mim. Como ela tem uma estrelinha, ela já foi uma oportunidade. Então normalmente ela não deveria ser um lead aqui não, tá? Deve ser algum, vamos ver se eu já descubro, mas deve ser alguma inconsistência aqui para baixo. Uma outra coisa que a gente não usa para o Sebrae, mas imobiliária usa muito, por exemplo, é o dono do lead. Que é quem é a pessoa de vendas que já falou com ela. Normalmente a empresa tem territorialidade, né? Você
garante que um cliente é de uma pessoa ou de outra, você pode criar quantos usuários você quiser no RD e pode designar essas pessoas como tendo acesso. Inclusive, você pode pôr o seu vendedor para acessar o RD. E aí, se ele acessar, ele só vê os leads dele. Essa implementação já funciona também, é bem legal. Então, o dono do lead serve para você evitar problemas, né, de um vendedor acessar o lead do outro. Aí você pode marcar uma venda ou marcar uma oportunidade para esse lead. Essa função eu acho meio podrinha, assim, meio básica. Ou tem oportunidade ou não tem, ou tem uma venda ou não tem. Você não consegue gerar uma estatística, por isso que a gente usa CRM. Aí no CRM eu consigo controlar quais vendas, o que o cara comprou, quanto que ele gastou, faz quanto tempo que ele comprou. Aqui no RD não é o objetivo também, então a gente não usa. Aí aqui na esquerda ficam os dados, né? E-mail, aquela origem que eu comentei, a primeira vez que ele se cadastrou, estado, cidade, o CNPJ, que tipo de empreendedor ela é, que é uma necessidade nossa específica, o CPF dela. Então esse é um cadastro que para o Sebrae é bem completo. Ele consegue bater meta com essa pessoa aqui e tudo mais, interessa muito para eles. E aqui na direita tem a linha do tempo. Ah, tem mais um negócio aqui na esquerda, desculpa, tem as tags. Você consegue criar algumas tags no RD Station e ou fazer uma tag automática, ou uma manual que você digita aqui, adiciona, ela já entra, ou você consegue fazer a tag via automação. Tagueia para mim todo mundo que baixar o kit financeira. Tchum, ele já cria sozinho. Sei lá, a gente tem um negócio que Semana do Crédito, foi um evento que o Sebrae fez. Provavelmente configuraram para taguear todo mundo que foi naquele evento com essa tag. E a tag serve para quê? Para depois você fazer um filtro. Quero taguear as pessoas que foram em determinado evento. E são infinitas, você pode pôr quantas tags você quiser para cada lead. Então as tags são muito boas. E as anotações, você pode anotar alguma coisa e dar salvar. Ele guarda a data, a hora e o que você anotou. Então ao longo do tempo vai ficando uma anotação aqui. Só que o ruim da anotação é que ela é só texto. Não dá para usar para fazer filtro, não dá para fazer busca. Então, às vezes, a gente anota alguma... Aqui no Sebrae a gente não anota nada, mas dependendo do caso, a gente anota alguma informação que não pode esquecer, daquele cliente e tal. Usa isso, mas não é o objetivo também. E aqui do lado direito, que é gigantesco também, depende do relacionamento com aquele lead, tem todas as atividades dele. Então, desde o primeiro contato, ele vai carregando aqui. Vamos ver quando que a Aparecida entrou em nossas vidas. Cara, Aparecida é treta antiga, hein? Ó, 18 de maio de 2017, ela acessou a primeira vez alguma página nossa. 24 de maio, ela visitou essa página com um vídeo do Gustavo Cerbasi sobre dicas financeiras. E só lá em setembro, ó, 4 meses depois, foi que ela converteu pela primeira vez. E aí ela acessou a nossa página de kit planilha financeira, né? Uma daquelas 4.000 e tantas. E aí ela entrou num fluxo de automação que a gente criou chamado kit planilha. Aí, ó, 2 dias depois, ela recebeu o e-mail, Campo Grande, Dourados, qualquer coisa aqui, e já completou esse fluxo, era um fluxo curto. Ao completar esse fluxo, ela foi marcada como uma oportunidade. Então, a gente considerou que todo mundo que recebesse esse e-mail já era uma oportunidade. Errado, ruim. Não é como a gente faz hoje em dia. Isso aqui era... Isso. Tá aqui. Eu falei que a gente ia procurar inconsistência. Tá aqui. Era o jeito que a gente fazia lá na época. Mas normalmente é legal marcar uma oportunidade quando o cliente sinaliza alguma coisa para você, né? Aqui ela só abriu um e-mail. Se ela tivesse ainda convertido e tal, mas... vai que ela abriu sem querer, né? Mas aí a gente começou, ela entrou na nossa base e a gente começou a mandar e-mail para ela, ó, agradecimento que ela abriu o kit planilha, dia do consumidor, lá. Aí, ó, eu percebi o seguinte, que essa moça recebeu os nossos e-mails e abriu de vez em quando, ó. Mas aí, ó, aqui foi lá em outubro que aí finalmente a gente conseguiu fazer essa mulher visitar uma página, porque ela só estava lendo os nossos e-mails, né? Quando lia. Que ela foi no Mover Fashion qualquer coisa. Então, provavelmente estava mais interessada por temas de moda, né? Aí ela clicou no link do e-mail, ó, certo? Ó o quanto que ela voltou nesse e-mail da planilha financeira.
Provavelmente ela adorou, né? Deve estar usando essas planilhas pra caramba. Olha lá, baixou de novo a mulher. Ah, não, desculpa. É que ela clicou no link, acessou, aí ela baixou de novo, ó. Em outubro ela baixou de novo as planilhas. Recebeu o e-mail, entrou no fluxo. Recebeu o e-mail, abriu, clicou, abriu. Ó, essa aqui foi uma outra que a gente arrebentou. Dobre seus lucros. Vamos ver se eu tenho. Em 6 meses. Ah, ela acessou 6 vezes a página. Isso. Tava animada para dobrar os lucros, né? Aí, 23 a primeira vez, 26, depois 27. Aí recebeu o e-mail. É. Essa tava querendo dobrar os lucros mesmo. Recebeu o e-mail, abriu o e-mail, recebeu o e-mail. Vamos lá. Recebeu o e-mail, abriu, recebeu. Mas você vê que assim, de setembro pra cá, ela de uma maneira ou de outra, ela mantém. É isso aí. Ó, em janeirão, Sebrae oferece consultoria a pequenos empresários em áreas estratégicas. Sensacional. Essa visita aqui deve ter gerado um lead scoring para ela lá. Porque essa é uma página que o cara está interessado na consultoria, né? Como ele acessou. Aí ela entrou num novo fluxo de automação, já completou, recebeu um e-mail. Estamos em fevereiro já, gente. Dá-lhe abrir e-mail. Tudo que o Sebrae manda, essa mulher gosta. Ela deve estar com a pontuação altíssima. Até essa semana, ela abriu o e-mail de um curso de gestão de estoque. E isso, galera, eu fiz para Aparecida. Mas eu podia ter feito para Daisy ou para Paula, vai. Paula é da Etiquefix. Esse é um Gmail, esse é o telefone, também veio por tráfego direto. Tem só o CPF, não tem o CNPJ ainda, Paula. Paula, precisamos do seu CNPJ. E aí é a mesma coisa, gente. Ó, essa visitou menos. Ela visitou o kit de abertura de empresa, converteu nesse kit, entrou no fluxo de automação, já completou ele, e aí começou a receber e-mail, coitada. Então, de janeiro, 30 de janeiro para cá, né? Ela teve 35 atividades. Aqui, ó, na lista de leads, ele mostra quantas atividades ela teve. Ou aqui é o ponto. Eu acho que aqui é o scoring. Mato Grosso do Sul. É. Essa aqui teve 85 interações. Beleza, galera? Então essa é a nossa base de leads. Ah, e além disso, a gente pode vir aqui na base, ó, e exportar. E aí na exportação é bem legal porque você pode escolher o quão completa você quer a exportação, ou se você quer só os e-mails e tal. Se você marcar tudo, vem um planilhão fera, mas demora umas 2 horas para vir. Assim, para nossa base grande, né? É proporcional à quantidade de dados que você tem. Mas ele vem tipo com a vida inteira daquela mulher lá, a gente ia conseguir saber no Excel. Formatado legal, abre já no Excel direto e tal. E aí você pode usar para 1000 coisas, né? Importar no seu CRM, importar numa outra ferramenta de e-mail, gerar um público no Facebook para fazer lookalike ou para fazer mídia. E, putz, a gente usa pra caramba, assim. E uma coisa que eu faço direto no Sebrae, até vi que está aqui a última que eu fiz, ó, é importar e atualizar a base de leads. Como o Sebrae tem um cadastro deles, que tem vários outros dados, a gente entra, baixa a base inteira, atualiza vários desses dados lá, cruzando, depois sobe de novo. Então, esses 24 mil que eu subi não eram novos leads, eram os mesmos leads atualizados. E ele tem aquela política de sobrescrever. Toda vez que você põe uma informação num campo, ele substitui a outra. Aí vem, gente, ele até escreve aqui Pro, aqui do lado. O Lead Scoring e o Lead Tracking. No caso do Sebrae, eles têm a conta Pro. O Lead Scoring, acho que eu acabei mostrando para vocês, né? Você define os campos, você pode adicionar quantos você quiser. Ou você pega as atividades que a pessoa faz e dá a pontuação. E aí, automaticamente, essa pontuação vai sendo implementada no lead, né? Você consegue ter esses pontos. E o Lead Tracking, ele mostra as páginas mais visitadas aqui. Mas, na verdade, a ideia é que ele consegue mostrar por pessoa, né? Essa informação aqui eu nunca usei para nada. O que é muito legal é poder saber que tal pessoa acessou tal página. Aí é muito legal.
segmentação de leads. Essa é uma parte crucial, assim, é meio o coração do sistema. O que acontece? A gente tem aquela base, 25 mil pessoas, muito legal. Só que toda vez que eu vou me comunicar em inbound marketing, eu não vou fazer um disparo para 25 mil pessoas. Até porque o momento do Álvaro, que entrou hoje, é o momento da Cidinha, que entrou lá, não sei quando, ano passado, e já baixou 85 conteúdos, é outro. Ao mesmo tempo, o cara da área da saúde é diferente do cara da área do que tem a loja de sucos. Então, o que faz valer você usar uma ferramenta de inbound marketing é a segmentação. Só que você só consegue segmentar se você tiver informação, né? Sem informação você não segmenta. Inclusive, essa é uma dica valiosa. Mesmo que você não for fazer inbound, se for fazer só e-mail marketing, é uma dica valiosa você segmentar. Mandar e-mails diferentes para grupos de clientes. Deixa a preguiça de lado. Eu sei que é muito mais fácil fazer uma peça só e mandar para todo mundo. Mas é muito menos eficiente também. Vocês não imaginam a mudança de patamar que você tem quando você começa a segmentar. Então, a segmentação é você criar aquele conjuntinho de regras, de condições, e baseado nas suas regras, ele identifica os leads. Então, se eu vier aqui nessa aqui, o lead que converteu no evento, aí aqui é o evento, ó, infográfico Dia dos Pais, e for da cidade de Amambai, salvar. Ó, não tem nenhum lead nessa segmentação. Então, ela já foi criada, mas é que Dia dos Pais, já foi, né, meu? Dia dos Pais foi faz hora. Essa cidade aqui é um pouquinho maior. Olha lá. Dos 25.300 leads da base, só 2 atendem essa segmentação. Então é muito legal que quando você vai criando as segmentações, ele já te dá essa noção. Olha lá. O cara que baixou um, mas não baixou outro. Vai colocando as condições, ele te dá o volume. Por favor. Você consegue ver qual foi o último que entrou agora? Como assim, aqui? Base de leads. Fábio Catuta. Garoto. Entrou no kit planilha financeira lá? E recebeu algum e-mail ou baixou na hora? Como é que foi? Não, tem a planilha aqui, baixou o kit inteiro. Na hora já baixou, né? Legal. É isso, galera, é essa a lógica, entendeu? Legal, gostei da pegada. Você na hora já consegue os dados aí, já consegue, começa. Agora, sinto lhe informar. Você deu a sua alma e a gente vai te perseguir até o fundo. Oi? Isso aí, cara. Vai ser a nova Aparecida da base aqui. Então, gente, a segmentação é realmente o coração. Eu diria que a qualidade das segmentações que você faz é o sucesso ou o fracasso da estratégia de inbound. Até porque ficar fazendo landing page não serve a nada, né? Serve a hora que você começa a fazer relacionamento e que esse relacionamento seja direcionado. Então, aí, eu não vou saber os motivos por que eles criaram cada uma dessas, mas tanto, a gente tem 600 segmentações até hoje. 20 meses, imagina? 30 por mês, é uma segmentação por dia. Então, a gente usa pra caramba, é realmente o coração do sistema. E uma vez que você cria a segmentação, você pode usar ela para automação ou para um disparo. O RD faz disparo, só um disparo pontual de e-mail marketing. Só que eles são sempre baseados na segmentação. Então, a automação, eu mostrei aquela hora, deixa eu ver aqui, editar. É aquele fluxo, né? Onde você cria a regrinha do que fazer após determinada tarefa. E aí tem muita coisa, deixa eu ver se... Ó, enviar e-mail, esperar e agendar horário, dividir caminho. Lembra que eu falei da repescagem? Aí você pode fazer, para os homens você faz uma coisa, para as mulheres você faz outra, dá para fazer também. Aí de acordo com cada segmentação você cria. É realmente infinito, tá, galera? Seguir a pessoa no Twitter, ó, sei lá. Dá para realmente implementar várias ações. E isso aqui, o RD Station está sempre acrescentando. Então, com o tempo vão aparecendo novas coisas. Aí você arrasta, coloca lá, ele já cria, e aí depois que cria você edita, ó. Quando é tempo é isso. Enviar o e-mail, você escolhe qual e-mail você quer enviar. Então, a automação a gente usa... Vou sair sem salvar. A automação a gente usa para aquela questão de dar escala, né? De fazer as coisas acontecerem sozinhas. E aí é o que eu disse, ó, a galera tá lá.
Foi criada essa segmentação e ainda tem 10 caras em andamento aqui. Aí tem algumas regrinhas mais específicas, tá, gente? Por exemplo, quando você vai criar o fluxo, você tem o fluxo paralelo ou o fluxo prioritário. Por que é importante diferenciar o paralelo do prioritário? O fluxo paralelo permite que o cara participe de vários fluxos diferentes. Então, quando você faz fluxos paralelos, você consegue abranger mais gente. Só que você corre o risco do cara receber muito e-mail. Imagina se ele gosta de planilha, se ele tem uma loja de sucos. Então, quando você cria... Quantas vezes ele respondeu a um tweet teu sobre um conteúdo? Exato. E ele pode ter respondido para vários, né? Tipo aquela nossa amiga lá, viu vários conteúdos. Então, quando você cria o fluxo prioritário, ele para todos os fluxos e toca só ele até o final. Aí, a hora que ele termina, ele volta o fluxo anterior. Então, é uma forma de você diminuir a interação. Porque uma das coisas que a gente tem, vamos dizer assim, um problema que a gente tem com o inbound é a desinscrição. Quando você começa a ficar chato, né? Manda conteúdo que não é relevante, manda conteúdo com muita frequência, o cara sai fora e se desinscreve. E lembra o seguinte, o cara se desinscrever é uma perda enorme. Porque você gastou dinheiro lá para trazer o cara lá no começo, né? Então a gente tem muito, muito cuidado. Inclusive a gente até usa no Sebrae uma planilha externa. Porque tem muito pouca informação. No RD, como eu falei, é meio chato de controlar. Então esse controle do quantos e-mails a gente está mandando e tal, a gente faz tudo nessa planilha. Porque é muito fácil você ficar obedecendo o cara do comercial que ia mandar e-mail todo dia. Tem. Lá na parte de relatório você vê o volume de pessoas que estão desinscrevendo também. Tá? Então, as automações usam as segmentações, com base nas segmentações elas executam ações. E aí tem o disparo de e-mail. Quando a gente faz automação, você tem que elaborar o e-mail primeiro, depois você puxa ele lá na automação. Então também é um ativo que você usa. E aí ele tem os históricos dos envios. Mas olha as aberturas, galera. 17%, 58%, 16%, 12%. Quem manda e-mail consegue esse tipo de abertura aí? Nem de perto, né? Mas é aquilo. Também é o tamanho das minhas bases. 129, 213, 170, né? Tô mandando coisa cirúrgica. A galera abre. Porque aí o título, o assunto do e-mail eu fiz pensado, né? Eu sei que aquelas pessoas gostam desse assunto. E aí você vai certeiro. 58%, né? Vamos ver o que era. São poucos, né? De 213 foram 124. E olha a taxa de cliques. Era esse e-mail aqui, ó. Sebrae informa dica para especialistas. Eu não sei dizer assim, eu não tenho tudo de cabeça, tá, galera? Mas, ó, os cliques, para quais links as pessoas acessaram. Tem um lugar que tem uma segmentação. Aqui, ó. Ah, tá lá, ó. Colaboradores do Sebrae. Então aqui os leads são, na verdade, funcionários. É malandragem, aí não vale, né? Aí não conta. Mas sei lá, tem uns 17% aqui, vai. Ensina em Dourados, ensina a usar visual da loja para atrair clientes. Então é um evento numa cidade, né? Segmentação, ó, era para imprensa. Então, eles também fazem relacionamento com imprensa, né? Outro jeito que você pode fazer inbound, não precisa ser só para cliente. Mas aqui é infinito, galera. Se eu for explorando cada um aqui, a gente vai. 16%. Imprensa também. Ah, aqui era tudo da imprensa. Leader Coach é um e-mail de fundo de funil. Vai ter um treinamento, tarará, tarará. Uma outra coisa, tá, galera? As pessoas leem e-mail de texto, sabia? Você viu que texto comprido, e-mail comprido, né? Mas é porque é aquilo, você tá falando com um cara que já tem relacionamento com você. Ah, imprensa, cacete. É que aqui no caso era para mandar o release, né? Não seja imprensa, não seja imprensa. Pô, cara. É perseguição.
Vocês vão achar que os caras só mandam e-mail para a imprensa agora. Ah, finalmente. Então, sei lá, são EPPs, né, empresas de pequeno porte, microempresas dessas X cidades, né? Não, mas aqui é a cidade. Então, poucos leads, né? São, cadê o total? 8. Não, 8 abriram. Cadê o total? Ah, 29. 8 de 29 abriram. Então é isso, você consegue ter uma taxa de abertura, normalmente sempre é muito. E aí essa última parte, gente, eu confesso que eu absolutamente não uso, eu acho inútil, assim. Eu não gosto mesmo, de novo, lembra que eu sou mais chatinho que a média com essa parte de métricas, né? Mas eu sinto que os relatórios não são bem organizados, bem estruturados. Então aqui ele pega umas informações de redes sociais. Mas ó, seguidores do Twitter, curtida no Facebook, 0. Eu não sei nem que tráfego está mostrando, entendeu? Mas 0 não está dizendo muita coisa para mim. Aí tem visitas, leads e clientes. Aí ele mostra por origem de tráfego, quantas visitas, quantos leads e quantos viraram clientes. Eu também pego essa informação, mas eu uso o Google Analytics. Porque o RD, a gente integra também com o Google Analytics, ele joga todas as informações lá. Fontes de tráfego e conversão. Aí, por exemplo, eu não sei por que ele separa isso aqui de lá. Para mim, isso aqui é a origem, é a palavra-chave que o cara usou, né, na busca. Eu já acho um relatório estranho. Então, eu estou fazendo uma propaganda bem mal feita aqui dessa área, porque realmente eu não curto. Sites de referência, sites que geraram tráfego e leads. Aí você pode mudar o período, né, aqui. Visitas de redes sociais. Facebook, YouTube, Stories. E busca paga, acho que a gente não faz. É AdWords, não é o caso. Acho que a gente até já fez no passado. Não, a gente fez sim, se não puxar, é porque... Aí, quantas visitas, o que gerou de lead, tarará. Consegue também. Então, galera, eu confesso, essa parte de relatórios deles eu acho sofrível. Essas páginas mais acessadas, são as landing pages, né? Aí, por exemplo, aqui mostra as landing pages mais acessadas. Seria uma informação muito legal se tivesse a taxa de conversão aqui, mas não tem. E aí, por exemplo, se você quiser saber quais são as suas landing pages que mais converteram, não dá. Ele não tem um filtro aqui. Então, eu acho a parte de analisar deles, eu rasgaria e jogaria no lixo. Já falei para eles algumas vezes. Tem outras prioridades lá. Oi? O quê? Desculpa. Não, é que você falou que você não usa essa parte de conversão, né? Na outra só tem as taxas de abertura. Aí você faz um, depois faz o outro, ou não dá para fazer? Não, eu nem uso aqui. Se eu quiser analisar uma landing page, vamos dizer que eu pegasse, vou pegar aquela do kit de planilha, porque ela tem bastante número, fica fácil a gente ver. Acho que era essa aqui. Aqui ela já me dá, né, quantas pessoas visitaram, quantos leads, quais foram as taxas de conversão. E aí, se eu entrar no Google Analytics, eu consigo fazer um filtro só dessa página e ver as origens de tráfego, por exemplo. Então você entra aí eu analiso por lá, sabe? Melhor, né? Eu acho muito ruim aqui. Então eu não sou um advogado dessa parte de analytics deles, não. Eu acho que merecia muita melhor. Mas as outras ferramentas também não, viu? HubSpot, Lead Lovers, Malt, que é tudo sofrível. Melhora no Analytics para pegar essa conversão. Eu acho bem melhor. Tá? Bom, galera, é isso. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Bom, é um mundo novo, né? Eu acho que a gente tocou em algumas coisas que não se tinha visto antes. Talvez ali na quarta-feira eu tenha falado de coisas mais familiares, né? Os canais de mídia, de divulgação, mas vocês percebem que realmente é um novo jeito de pensar. E o que eu consigo prometer, e aí vocês vão ter que só acreditar em mim, né? É que as empresas que adotaram essa cultura do inbound, fizeram esse esforço de unir a área de marketing e a área de vendas, produziram conteúdos com carinho, pensando no cliente, segmentaram, mandaram e-mails para 129 pessoas, mas certeiramente
colhem muitos e muitos frutos. A gente bateu de longe todas as metas do Sebrae do ano passado. A gente já bateu as metas de 2018 deles. No mês de maio, a gente já tinha batido as metas até dezembro dos caras. De volume de pessoas atendidas, volumes de cursos vendidos. Então, realmente mudou o patamar. E não é só o Sebrae. A gente faz isso na área de educação, a gente faz isso para a área imobiliária, a gente faz isso para, eu falei ali do pet shop, né, para distribuidora de medicamentos. Então, mesmo segmentos muito distintos. Mas melhor do que todos esses, a gente faz isso para nós. E essa é uma cultura que eu acho que o RD Station é muito legal. Eles vendem para agências a ferramenta deles. E eles obrigam a agência a contratar o RD Station para ela poder acessar o RD Station de outros clientes. Quando eu falo obrigam, não é arma na cabeça, não. Mas é bem parecido. Não é uma arma de fogo, é uma faca, né, no pescoço. Eles fazem um terrorismo, mas é um terrorismo muito legal, porque ele te força a fazer algo que é muito bom. Quer te ajudar a gerar mais leads, quer te ajudar a conversar mais com seus leads. Então, assim, queria, além de ter explicado para vocês esse mundo, queria tentar evangelizar vocês de que, cara, vale muito a pena. Lembrem, é um mundo muito grande de muitas possibilidades. Então, comecem pequenos, comecem com metas comportadas, mas executa, mede, vê o resultado, melhora um pouquinho, executa. E sobre grana, eu acho o seguinte, dá muito trabalho se você quiser fazer tudo de graça, mas dá para fazer tudo de graça. Tudo mesmo. Se você não tiver nada, se só tem R$50, usa o MailChimp gratuito, porque ele te permite você colocar até 2.000 leads, ele faz a parte de automação, bota seu blog num wordpress.com, que é um WordPress gratuito, você pode produzir conteúdo e postar lá também, e gasta os R$50 de Facebook Ads, porque no Facebook não tem jeito, a gente tem que ter alcance e aí é só grana. Então, acho que essa seria a minha dica para vocês priorizarem aí, é isso. E aí, botou os leads para dentro, cara, começa a relacionar que dá para tirar bastante leite aí. Beleza? Galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu. E fica o meu e-mail, se vocês quiserem trocar uma ideia também. Gosto bastante do assunto, referências, ideias. Eu sou, cara. Um fala mais que o outro, né? Cara, eu mais escuto, na verdade, né? Eu sou um bom ouvinte. Não, é que aqui não tem como eu não falar, né, cara? Eu tô de professor, mas o Estevão ofusca todo mundo. O cara fala pra caramba, meu. Preciso apresentar minha mãe pra ele. Aí ele vai ver o